Yo, Geeks, tudo em cima? Todo mundo já percebeu que as associações de heróis em One Punch Man estão apodrecidas por dentro, né? A gente achava que se tinha alguma coisa, se tinha realmente algo que poderia realmente ser salvo, cara, já era. Tanto na webcomic quanto no mangá, a situação está precária. A associação se corrompeu com o tempo e a New Heroes nasceu corrompida, como a gente tem acompanhado na webcomic. Mas ao longo do mangá, nós podemos observar alguns heróis que querem mesmo viver suas vidas para salvar pessoas, para salvar a vida de pessoas. Isso tudo pode ser ainda mais influenciado, ainda mais aprofundado através do Saitama na vida de cada um desses heróis, vilões ou anti-heróis. A nova equipe do Saitama é o que nós vamos discutir depois da vinheta. Bom, já é evidente que as organizações de heróis em One Punch Man estão todas comprometidas internamente. A gente já viu ali ao longo de todo o mangá como a associação de heróis está mais preocupada com a sua imagem do que proteger cidade A, B, C, D ou até mesmo Z. Não se importando muito com as consequências até mesmo do que os heróis fazem ali ou deixam de fazer para proteger as pessoas, visto que eles sempre buscam dinheiro, money, bufunfa, isso tudo para preencher os seus próprios bolsos. A associação original já se deteriorou com o tempo e os New Heroes já surgiram manchados. Como nós podemos observar alguns capítulos, a New Heroes já nasceu podre, da forma como eles estão sendo manipulados e controlados por alguma organização que nós não sabemos do que se trata ainda. Nós ainda não entendemos, mas o que é relatado é que eles estão podres desde quando foram inseridos na história. A gente não sabe quem está por detrás ali dos ataques e até mesmo ali do controle, mas tem essa concretização sobre os personagens. E a New Heroes havia nascido para quebrar essa imagem corruptível da associação de heróis. Só que eles estão mais podres do que a própria associação. Isso porque, do outro lado, nós ainda temos um cara chamado City que está segurando as pontas como pode. No entanto, além do City, ao longo do mangá, percebemos que alguns heróis realmente têm o desejo genuíno de proteger vidas. E isso pode ser explorado ainda mais quando consideramos o impacto que Saitama teve na trajetória de cada um desses heróis. A gente tem acompanhado a cada saga, a cada parte do mangá, como o Saitama tem influenciado a vida desses heróis ou até mesmo de qualquer outro tipo de estigma de personagem para fazer com que eles retomem o seu caminho, retomem a sua jornada para um rumo heróico e inexplorado. E o que é inexplorado ainda nesse vídeo, eu acredito, né? Porque se você já é um inscrito aqui do canal, eu acredito que você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, né? Já tá inscrito aqui no canal. Agora, se você não é inscrito, né? Se você não é inscrito do canal, aí, meu amigo, aí você tá perdendo tempo, porque a gente tem vídeo de One Punch Man pra caramba aqui no Geek Brasil. Então, clique aqui embaixo, se inscreva e também já aproveita a leva e seja membro aqui do canal do Geek Brasil para receber mais conteúdos de Saitama, de Kingdom, One Punch Man, várias outras obras que a gente traz aqui semanalmente diretamente para você. Dá essa moral, ajuda a gente se tornando membro aqui do canal do Geek Brasil. Então, dessa lista de heróis que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, todos eles, heróis, anti-heróis, vilões, foram mudados pelo Saitama ou pelas pessoas que já foram impactadas pelo nosso careca de capa. Através de um encontro, através de um confronto, através de uma conversa, seja onde for, o Saitama mudou as percepções e arrumou a trajetória
desses heróis, vilões e anti-heróis que se perderam ao longo do caminho, mas agora consertaram a sua jornada e estão prosseguindo no rumo certo para caminhar, para proteger a sociedade de forma ainda mais eficaz. O primeiro, é claro, da nossa lista para esse novo time, essa nova equipe do Saitama é o Genos. O Genos acaba sendo o primeiro personagem a reconhecer o Saitama e chega até a ser engraçado porque muitas vezes o Genos ele fala do Saitama, que é o herói de classe A, como se fosse algo ali com um respeito e que os heróis de classe S não entendem, visto que o Genos tem um potencial. Porque o herói de classe S não pode ser estigmatizado, né? Não pode ser colocado ali em categorias. O herói de classe S, ele tem um potencial infinito em suas evoluções. Então, o Genos, o herói de classe S, sendo ali discípulo de um herói de classe A. E o Genos realmente segue essa estigma, né? De ter esse mestre, de seguir ali o que o Saitama fala e de até mesmo ser quase uma Maria vai com as outras, né? Porque tudo que ele quer fazer, se o Saitama faz ao contrário, o Genos prossegue seguindo ali o seu mestre. Então a gente observa essa evolução e esse conceito aqui do Genos juntamente com o Saitama de forma engraçada e interessante. Outro personagem que tem acertado o seu caminho recentemente é o Sonic. O Sonic que começou realmente como um criminoso, né? Quase como um vilão no começo da saga. Passa um tempo na cadeia, vive ali um tempo ali com o Puri-Puri e depois percebe que com o Saitama, lutando contra o Saitama, ele vai continuar evoluindo as suas habilidades. Por isso que persistiu 14 vezes e foram 14 derrotas com apenas um soco. Mas mesmo assim, o Sonic tem mudado. A gente tem percebido ali as percepções, visto realmente ali como o personagem tem enxergado o mundo e através dos confrontos e os murros que o Saitama tem dado nele, o Sonic tem mudado a sua característica de vilão e já se tornando quase um anti-herói atualmente no mangá de One Punch Man. Outra personagem que teve sua vida mudada depois que encontrou o Saitama foi a Fubuki, né? Que não queria subir ali para classe A porque achava que não era digna, achava que não deveria ir para classe A porque ela realmente queria liderar a classe B, porque ela acreditava que não tinha potencial suficiente ali com seus poderes e através de encontrar o Saitama, sem que o nosso careca de capa dissesse ali um discurso, né? Fizesse um discurso emocional, Fubuki acabou entendendo mais sobre o seu potencial, sobre suas habilidades que estavam intrincadas através do seu pensamento. E através dessa mudança do Saitama para cima da Fubuki, a Fubuki tenta aplicar essa mudança também em Psychos. Olha só, pessoas que foram mudadas pelo nosso careca acabaram querendo mudar a vida de outras pessoas, como no caso da Fubuki para Psychos. Tanto ali no mangá, como a Fubuki tentando salvar a vida da Psychos de ser sequestrada e depois ser levada ali pela Tatsumaki, né, ser eliminada ali pela Tatsumaki, quanto também agora na webcomic, com a Fubuki se reunindo ali com a Psychos para lutar contra o Suryu. Então a gente observa esses dois contextos de forma bem interessante para Psychos, e isso só pôde acontecer por causa do impacto do Saitama com a Fubuki. E o que dizer do playboy lutador Suryu, né, que teve sua mente completamente mudada pelo Saitama. E eu acho que entre os que estão aqui na lista, o Suryu, juntamente com o Genos, são os maiores fanboys do Saitama, né? Ele realmente passou a gostar bastante do Saitama. Isso não vai ter muito aprofundamento no webcomic, porque a saga, né, ali, o torneio de artes marciais, ele não existe na webcomic, mas no mangá, até mesmo ali o Suryu, ele queria meio que entrar na associação, e ele só fez parte ali do New Heroes, porque ele foi testar ali a armadura e acabou ficando na dívida com os New Heroes, e passou assim a ser um new leader, né, que ele precisava pagar ali agora a armadura, mas acabou se envolvendo nessa organização bizarra, como a gente viu nos últimos capítulos de One Punch Man. Então o Suryu, ele observa o Saitama como uma meta mesmo, né, ele viu ali o Saitama como uma régua e quer realmente seguir ali o careca com esse alvo, né, com esse intuito sobre o personagem. Outro personagem que foi impactado pelo Saitama recentemente
foi a Tatsumaki. Até mesmo ali o Saitama e a Tatsumaki chegam a uma conclusão que se ela quiser extravasar mais uma vez, ela venha atrás dele, que ela que venha ali atrás dele para conseguir realmente colocar tudo para fora, né, desse sentimento ruim que ela tem, porque a Tatsumaki, ela é o top 2 da associação de heróis. Ela só perde ali pro Blast, só que o Blast mal tá na associação, então ela não tem ninguém para lutar, não tem ninguém para realmente esbravejar, conseguir cair na porrada, aprimorar as suas habilidades. E com o Saitama, ela pôde realmente ter esse intuito e foi mexida com ele. Até mesmo o seu comportamento, o seu temperamento passou a mudar durante o percurso ali da batalha, durante o confronto entre os dois. Tanto ali quando ela queria matar a Psychos, quando depois ela desiste, simplesmente vai embora e até mesmo se acerta com a sua irmã. Outro personagem que ficou realmente influenciado pelos poderes do Saitama foi o Flash. Ele não esperava que o poder do Saitama fosse algo tão gigantesco, mas até mesmo o Flash ficou assustado, porque o Genos falava bastante sobre o Saitama no começo, né? Ele falava sobre o Saitama daqui, o Saitama dali, e assim o Flash vê o Saitama com seus próprios olhos e consegue entender, ou começar a entender aquilo que o Genos sempre esteve falando sobre o seu mestre durante as reuniões dos heróis de classe S. Então o Flash também começa a ser impactado, mexido ali pelas habilidades, pelos poderes do Saitama. Nos últimos capítulos, até mesmo o Blast começou a reparar que existe algo estranho no nosso careca de capa, e que talvez ele acabe deixando assim a Terra um pouco mais de lado, para que o Saitama cuide de toda a situação por lá. Isso porque ele acabou dando conta sozinho do Void. Fez até mesmo com que o Blast ficasse constrangido e falando: como que eu vou explicar isso pra vocês, de que o cara conseguiu derrotar um dos maiores vilões que existe na Terra com apenas um soco? Então isso até mesmo vem influenciando o herói de classe S, né, o grande herói da classe S da associação, para observar e ver realmente como o Saitama é diferenciado, é diferente. E agora eu tô curioso para saber como que vai realmente rolar a partir do capítulo da semana que vem essa percepção e essa perspectiva do Blast pra cima ali do Saitama. Outro personagem que foi completamente influenciado pelo nosso careca de capa foi o Garou, tanto ali pelo fato de ser derrotado pelo Saitama, quanto também durante o combate, porque o Garou, ele mesmo assim começa a se entender de forma melhor quando ele está lutando contra o Saitama. No meio da discussão, no meio da conversa, o Garou até muda de opinião, muda de lado e decide ensinar o Saitama a sua técnica para que ele volte para o passado e consiga meio que tipo assim antecipar a chegada do Garou cósmico, né? A chegada ali do Garou cósmico que iria espalhar radiação por toda a Terra. Então, através disso, da luta ali com o Saitama, o Garou conseguiu ter a influência na sua cabeça e decidiu mudar ali o seu potencial. Não mais para se tornar um vilão, talvez um anti-herói, talvez ali um anti-herói barra herói, nós ainda não sabemos. Mas o fato é que o Saitama também mudou o Garou para sempre. Outro herói que vai ser influenciado na próxima saga de One Punch Man, tanto no mangá como a gente já viu na webcomic, é o Mask. O Mask já tem sido ali influenciado pelo Saitama desde ali da saga dos monstros, quando o Mask começou a entender mais ali sobre o Saitama, a ver mais sobre o Saitama, ele já começou a enxergar que o Saitama pode ser a figura do herói ideal da associação. Isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento do personagem e entender mais sobre a perspectiva do que ele espera, do que a associação espera e do que ele pode ou não pode ser. O que pode realmente fortalecer ainda mais os laços do Mask com o Saitama de forma sem querer, gerando um dos momentos mais cômicos da webcomic com toda certeza. Se vocês ainda não assistiram, assistam aqui na minha playlist da webcomic de One Punch Man. Mas o fato é que o Mask também é um desses heróis que foi influenciado pelo nosso careca de capa.
E o último deles da webcomic é o Blue. O Blue, ele tem sido influenciado pelo Saitama há muito tempo. Eu acho que desde quando ele foi apresentado, alguns capítulos depois dele ser apresentado ali na webcomic, o Blue já dava indícios que se interessou no Saitama, que já se interessava, que já tinha enxergado o Saitama com um potencial, com um visual totalmente diferente. Então, olha essa quantidade de heróis, vilões e anti-heróis foram mudados pelo Saitama. A perspectiva de enxergar uma sociedade melhor através do nosso careca de capa. E o que dizer de uma organização como essa, com todos esses heróis, vilões e anti-heróis, ex-vilões, né? Porque agora vão agir pelo menos como anti-heróis e ao mesmo tempo ali meio tipo assim ligados ao heroísmo. Uma organização como essa é o mundo ideal para onde esse mundo está prosseguindo. O mundo de One Punch Man está realmente seguindo vistos os acontecimentos atuais da saga da webcomic. Então, como nós estamos acompanhando na webcomic, tudo pode mudar, tudo está prestes a mudar na forma da estrutura do mundo de One Punch Man. E provavelmente, depois de toda essa maluquice envolvendo a associação de heróis e a New Heroes, uma nova organização de heróis deve vir a surgir. Uma nova associação deve aparecer. E quem sabe não seja realmente uma equipe liderada, com muitas aspas, pelo nosso careca de capa.